Salmos 23. Amanhã, pastor Ronaldo, nós vamos comemorar, né? Amanhã, véspera de Natal, né? E o que mais chama atenção, para mim particularmente no Natal, é o lugar onde Deus escolheu para Jesus nascer. A Bíblia diz que Jesus nasceu em uma estrebaria. Em outras traduções está escrito que Jesus nasceu em uma manjedoura. Ele nasceu de Maria, num estábulo, numa estrebaria, numa manjedoura. Ou seja, não era uma hospedaria, não era uma casa, não era um hospital. Maria não estava em uma cama confortável. Maria estava deitada no chão, um chão sujo, fétido, cercado por animais. Desculpa aqui a maneira, mas cocô de vaca, cocô de cavalo, pelo chão. O primeiro bercinho de Jesus foi o coxo de uma vaca. O primeiro perfume que Jesus sentiu foi o cocô da vaca. Essa que é a realidade. Belém é um lugar extremamente pobre até hoje. E a gruta da natividade, o lugar onde Jesus nasceu, é um lugar insalubre até hoje. Você entra ali, você fala assim: como é que Jesus pode ter nascido num lugar desse? É um território palestino, não tem cuidado nenhum ali. E aí você fica pensando: como é que pode o nosso Senhor Jesus ter nascido num lugar tão sujo, num lugar tão precário, tão fétido? Como é que pode o próprio Senhor Jesus ter nascido num lugar daquele? Já se passaram mais de 2000 anos e Deus não mudou. Ele continua escolhendo lugares sujos, fétidos, precários, destruídos para nascer. Lugares como o meu e o seu coração. Jesus escolhe nascer no coração de uma prostituta, no coração de um bandido, no coração de um assassino, no coração de um adúltero, no coração de um viciado. Ele não escolhe nascer no coração dos sábios da terra, dos nobres da terra, dos eruditos, dos filósofos, Jesus escolhe os lugares mais simples para nascer. Corações igual ao meu, que estava sujo, que estava fedendo, que estava podre por causa do pecado, mas ainda assim Ele escolheu nascer ali. Como é que estava o seu coração quando Jesus escolheu nascer em você, hein? Quando você levantou a sua mão e disse sim para Jesus, quando você falou para Jesus que o queria, quando você o recebeu em sua vida como Senhor e Salvador, Ele nasceu em você, num lugar tão sujo e destruído como era aquela gruta. Só que Jesus não ficou para sempre naquela gruta. Ele cresceu. E ao passo que ele ia crescendo, a história ia mudando.
ele não pode ficar para sempre aí num coração sujo e contaminado. Ao passo que ele nasceu em você, você precisa dar a oportunidade para ele crescer aí dentro. E conforme Jesus vai crescendo dentro de você, não vai mais havendo espaço para sujeira, não vai mais havendo espaço para o pecado, para a podridão. Então, aquela pessoa que chegou na igreja muitos anos atrás, como eu também, bebia, se drogava, se prostituía, Jesus não fez acepção, ele nasceu naquele coração. Só que só dá para desenvolver num lugar. Por exemplo, uma criança, ela se desenvolve no útero materno. A mãe precisa ter as condições mínimas para isso. A mulher precisa ter as condições para aquela criança desenvolver. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos que ter o mínimo dar o mínimo de condição para que essa nova vida em nós se desenvolva, para que essa nova vida possa crescer. Amém, gente? Quando ele disse, vinde como está, ou venha como está, ele está dizendo que ele aceita todos, o bandido, ao ladrão, a prostituta, a todos. Ele aceita todos, mas ele fala, venha como está, mas não permaneça como está. Amém, gente? O Salmo 23 é escrito por um garoto chamado Davi, um menino que vivia no pasto, um menino que não sabia o que era sonhar. Tinha sido colocado ali no pasto pelo próprio pai e pelos irmãos. Enquanto os irmãos estavam no exército, tinha uma carreira promissora. O que Davi tinha para ele era o pasto, cheiro de ovelha, o cheiro dos animais, muito parecido, né, a história, o fedor das fezes dos animais, o sol que o castigava de dia, o frio que judiava dele à noite. A Bíblia fala que ele era um moço de gentil aparência. Era a maneira educada da Bíblia dizer que não havia beleza alguma nele, porque quando fala de Saul, fala que ele era um homem bonito, forte. Davi era um improvável. Davi era uma pessoa que qualquer um que olhasse para ele diria assim, esse cara não vai ser ninguém, não vai dar em nada na vida. Veio o profeta Samuel e disse que ele era o escolhido de Deus, ungiu a cabeça dele, disse que Deus queria fazer dele um rei. Mas quando Samuel foi embora, o pai disse, o que você está fazendo aqui ainda? Volta lá cuidar das ovelhas. Mas o Samuel falou que, esqueça o que o Samuel falou, está velho. Mas ele ungiu, esqueça, volta para o pasto, volta a cuidar das ovelhas, volta para a sua vida medíocre, para a sua vida de homem cauda, porque é lá que você tem que ficar. E existem muitas pessoas que tentam ditar onde você vai ficar. Diga assim comigo, corpo no pasto. Pois é, Davi estava com o corpo no pasto. Coloca para mim aí, Gui. Quando você fala corpo no pasto, você fala que um homem que já tinha sido ungido rei, um homem que já tinha recebido promessas,
mas ainda assim aceitava uma vida de cauda, porque o próprio pai impunha isso para Davi. Só que olha como que Deus trabalha, preste bem atenção nisso. A Bíblia diz que Saul, o rei, ficou endemoniado. Ficou endemoniado. Nada tirava o demônio daquele homem. Vem cá, pastor Ronaldo, vem cá, Efraim. Pastor Ronaldo é o rei Saul. Vem cá, vai um pouquinho lá. Prepara aí a harpa para tocar um instrumento de corda. Olha só. O rei Saul estava endemoniado. Não é uma onça, é o demônio, tá? E aí falaram assim: a gente precisa de alguém que saiba tocar um instrumento, que tem unção de Deus, para ver se acalma esse espírito, para ver se acalma esse demônio. Eles queriam acalmar o demônio. Só que chamaram aquele moço que estava com o corpo no pasto, o rei Davi. Então, menino Davi. E Davi foi para o palácio. Ele foi para tocar harpa, para expulsar o demônio que estava no rei Saul. Então toca a harpa aí. Isso. Toca um pouquinho mais alto a harpa aí, vamos ver. Aí ele vai aproximando com a harpa, tocando a harpa. E o outro demoniado. Na hora que ele chega tocando a harpa, o demônio saiu. O demônio saiu. Mas Saul apagou. Saul apagou. O demônio saiu, ele ficou inconsciente. E Davi tocando a harpa ainda. Ele começa a olhar para a sala do trono. Ele começa a olhar para aquilo tudo. E ele vê o trono. Ele vê a coroa. E ele começa a engravidar do trono de Israel. E o corpo que estava no pasto dá lugar a um coração no trono. Diga comigo, coração no trono. O coração daquele jovem, que era um coração de pastor de ovelhas, quando ele viu aquele trono, quando ele viu aquilo tudo, ele falou: eu quero ser o rei de Israel. Ele já havia recebido a unção, mas até então ele nunca tinha lutado por ela. Até então ele nunca tinha corrido atrás. Mas agora ele estava dizendo assim: eu estou grávido do trono de Israel. Então, obrigado, pastor Ronaldo. Obrigado, pastor. Aí o Davi, fica aqui mais um pouquinho só. Aí o Davi, ele voltou para casa, só que agora ele voltou com o coração dele no trono de Israel. Então as pessoas viam ele, já não viam mais o mesmo rapaz. Ele vivia com a mão na barriga, falando assim: ai, estou... Que dor é essa? Que dor é essa? Eu estou grávido. Mas homem não fica grávido. Homem não fica grávido. Estou grávido do seu trono. Estou grávido do trono de Israel. E é nesse cenário, obrigado, pastor. É nesse cenário que Davi compõe o Salmo 23. Ainda garoto, grávido do trono, depois de ter visto o que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha uma promessa, mas os olhos dele nunca tinham visto. O mundo que ele vira até então era o pasto, o corpo no pasto. Ele voltou para o pasto por um tempo,
Mas agora ele já estava com o coração no trono. E aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, meu irmão. Nada pode deter um homem que colocou o coração dele na conquista que ele deseja. Nada segura uma pessoa cujo coração já está no trono. E ele escreve, Salmo 23, você que tem aí a sua Bíblia, ele escreve assim, Salmo de Davi, 6 versículos apenas, tem 6 versículos esse salmo. Ele escreve: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e certamente bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi sabia de uma coisa, como todo judeu, isso é um dos segredos da escola dos hebreus, como todo judeu, Davi sabia que Deus é um só. Deus é quantos? Deus é um só, mas Ele se manifesta de 7 maneiras diferentes, e por isso a Bíblia apresenta 7 nomes redentores de Deus. Deus é quantos? Só um. Quando você vê Apocalipse dizendo os 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tem 7 Espíritos, mas são as 7 manifestações do Espírito de Deus. Ou no Antigo Testamento, os 7 nomes redentores de Deus. Primeiro nome, diga assim comigo: Jeová Raá, que significa o Senhor é o meu pastor. O segundo nome, Jeová Jiré, o Deus provedor, que nunca deixa faltar nada. O terceiro nome, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Quarto nome, Jeová Rafá, o Senhor é quem me sara, ou Deus me cura. Quinto nome, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Sexto nome, Jeová Samá, Deus presente em todos os momentos. E sétimo nome, Jeová Nissi, o Senhor é quem finca a bandeira da vitória no terreno do inimigo. Esses são os 7 nomes redentores de Deus. E quando você vai lá no original em hebraico, no Salmo 23, você não lê o Salmo 23 como nós lemos agora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, refrigera minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Prepara uma mesa na presença do meu inimigo, e unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não é assim que você lê no original. Se você tem aí o Salmo 23 ainda aberto, você vai encontrar no Salmo 23 os 7 nomes redentores de Deus escritos nele. Davi voltou do trono, da sala do trono, grávido do trono. E Davi
quando andava pelos pastos verdejantes, ele gritava: quem é que pode me tirar do pasto? Ele gritava: quem é que vai me tirar do pasto? Porque agora o meu coração está no trono. Meu pai, não, foi o próprio pai que colocou ele lá. Os irmãos, foram eles que colocaram ele lá. Talvez você está dizendo: quem é que pode me tirar do pasto? É possível que você esteja vivendo nos pastos da vida, uma situação de vergonha, de humilhação, de cansaço, uma situação precária, financeiramente falando, emocional, familiar. É possível que você esteja vivendo no pasto da vida, mas se você colocar hoje o seu coração no trono, ou seja, o que é o corpo no pasto? Para dar um exemplo, corpo no pasto, você ainda paga aluguel. Coração no trono, você já está sonhando com a casa própria. Você está pagando aluguel, mas o seu coração já está lá na casa própria. Você tá solteiro, mas no seu coração você já casou, você já conquistou o amor da sua vida. Você está aqui doente, mas no coração você já está curado. Você já está desfrutando de uma vida abundante. Amém, gente? Davi gritava: quem é que pode, quem é que vai me tirar do pasto? E ele sabia que não existia homem nenhum que poderia fazer isso por ele. As pessoas caem porque esperam dos homens. As pessoas caem porque esperam do ser humano. Ai, o meu pastor podia fazer isso para mim. Ai, o meu patrão podia fazer isso para mim. Ai, meu parente, meu amigo, meu pai. Não! Quem fará por nós é Deus. Tenha esse entendimento. Davi gritava: quem é que vai me tirar do pasto? Então ele pegou um papel e caneta, pena com tinta e couro de carneiro, e ele começa a compor o Salmo 23. Só que ele escreve assim. Quando ele escreve: o Senhor é o meu pastor, ele escreve Jeová Ra, que significa pastor dos pastores. Ele diz: Jeová Ra é o meu pastor, e Jeová Jiré, o Deus provedor, não deixará nada faltar. Aí ele continua: e Jeová Shalom me fará deitar em verdes pastos, guiando-me mansamente às águas tranquilas, porque Ele é a paz. Ele continua: e Jeová Rafá me refrigera a alma, cura emocional, cura da depressão, do cansaço emocional. Ele continua: e Jeová Tzidkenu, que é Deus é minha justiça, e Jeová Tzidkenu, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E Jeová Samá, que é o Deus presente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E ele continua: e Jeová Nissi prepara uma mesa para mim na presença do meu inimigo, porque é o Deus que finca a bandeira da vitória no terreno do inimigo. Ele crava os 7 nomes redentores de Deus no Salmo 23. Ele escreve. No original você encontra os 7 nomes redentores de Deus no Salmo 23. Ele está dizendo: eu conto com tudo que Deus pode me dar, porque eu só posso contar com Deus. Ele está dizendo: eu preciso que Deus venha com força total, porque é só Ele que eu tenho. Só que tem o seguinte: quando ele faz essa oração do Salmo 23, o corpo dele ainda estava no pasto, mas o coração já estava no trono de Israel. E a Bíblia diz que Deus realiza não o desejo do nosso corpo, mas ela realiza o desejo de onde? Salmo 37, versículo 4. Olha o que está escrito:
corpo no pasto, mas o coração no trono. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo de onde? Do coração. O corpo está no pasto, mas o coração está onde? Está no trono. Ele era jovem, ele era moço, mas não existe idade para sonhar. Joel capítulo 2, versículo 28 fala que os velhos terão visões, e os jovens, ou os mancebos, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos jovens mancebos terão visões. Nunca é tarde, nunca é cedo para sonhar, quando você coloca Deus acima de tudo. Como eu disse, o corpo pode estar pagando aluguel, mas o coração já está morando na casa própria. O corpo pode ainda estar andando a pé, mas o coração já está andando no carro novo. O corpo pode ainda estar numa vida espiritual fria, mas o coração já está vivendo cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. O corpo pode estar com uma família fora da igreja, mas o coração com toda a família salva. Diga assim: corpo no pasto, mas o coração no trono.